30 quilômetros da sede do município até chegarmos à Vila dos Breus, um lugar calmo e aparentemente pacato, onde mora um dos homens mais carismáticos da região. E o carisma é tanto que esse homem, conhecido pelo pseudônimo de Meu Rei, tem direito a um busto na pequena praça da vila e até mesmo a uma fotografia na cédula que ele pretende implantar nos próximos anos na região. Para falar com ele, antes passamos pelo crivo do senhor Edivaldo Bezerra de Melo, um tipo de assessor de imprensa do local. Acredita-se que o Meu Rei tenha hoje 116 anos de vida, mas secular ou não, o que chama a atenção realmente nele não é a sua idade, e sim a sua crença. Essa região aqui de Breus, a região vive uma seita, uma religião, o que é isso aqui? Não, senhora, nada de seita, nada de religião. Eu respeito as religiões porque elas são necessárias. Primeiro, o aluno tem que entrar na escola, aprender as letras, passar por dentro da religião para poder alcançar posições mais adiantadas acima do comum. Tanto que eu não tenho religião, não tenho seita, eu me comunico com Deus. Quer dizer que eu mesmo já passei por dentro da religião e respeito as religiões, elas são necessárias. Qualquer uma delas são caminhos abertos à procura de Deus. O senhor já entrou em contato direto com Deus? Com Deus, perfeitamente. Converso com Ele e Ele comigo. Agora, a sistema de nossa conversa, Deus, Ele se personifica e fala com a minha pessoa, em minha linguagem, porque eu não conheço a linguagem dele. Sim, se ele falasse na linguagem divina, eu não compreendia. É preciso ele falar na minha linguagem, que é uma linguagem um pouco atrasada. Eu não tive cultura dentro do campo das letras. Sim. Então, dentro do campo das letras, eu aprendi a carta de ABC, passei 15 dias na escola. Há mais ou menos uns 3 anos o senhor é chamado de Israel e hoje de Sadab. Por que essa mudança? E Cícero, sim. Cícero foi meu nome de batismo. Israel foi quando eu recebi a missão. Então Deus me mudou o nome para Israel. De Sadab, porque através de meus serviços prestados à divindade, eu passei por uma promoção. Então, nessa promoção é que eu recebi o nome de Sadab. Assim como há promoções nas leis terrenas, há promoções também nas leis divinas. Quando o camarada é um bom seguidor dos atingimentos à divindade. Uns me chamam de rei, tá bom. Sim. E eu sou o rei. Mas rei de quê? De caráter dos impérios terrenos, se bem que eu sou terreno. Mas eu pertenço a uma dinastia criada por Deus. Qual a dinastia? Começou de Melquisedeque, passou para Saul, de Saul passou para Davi, de Davi passou para Moisés, de Moisés passou para Salomão e de Salomão para Jesus. Sim. Então pertence a essa dinastia. Por pertencer a essa dinastia, aonde há rei, há reinado. Então, onde há rei e reinado, há dinheiro. Depois da entrevista, Sadab, ou Meu Rei, recebe um copo com água, segundo ele, a água da vida, um abstrato de Deus que cura todos os males dos seres humanos. Crenças à parte, esse senhor já entrou para a história de Buíque como um enigma em pessoa. Este é o sítio dos Breus, a 30 quilômetros do centro de Buíque.
Nesta comunidade vivem 36 famílias sob a liderança de seu Israel, ancião de 109 anos, conhecido no lugar como Meu Rei. Isso é um prédio que está em construção, estou fazendo. A casa onde vive e que por ele foi projetada é um verdadeiro labirinto com salas subterrâneas, paredes reforçadas com pedras, para garantir a sobrevivência da comunidade diante da catástrofe prevista por ele, que provocará a mudança dos polos na Terra. Deus tem, em sua grandeza, em sua soberania, fazer uma reforma na Terra e na humanidade. Tirar o que é ruim e conservar o que é bom. Não é destruir o povo todo, não. Eu não sou contra a nenhuma religião. Eu não quero Deus para mim, eu quero Deus para nós todos. Metafísica. Metafísica é a ciência pela qual se conhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a união entre Deus e os homens. Que isso aqui, em eras remotas, talvez ainda do tempo de atlantinos, de lemurianos, sim senhor, está aqui, a superfície não era essa, era lá embaixo. Teve uma cidade aqui. Pelada, nem pensar. Hoje eu vejo o futebol um bem desnecessário à humanidade. Olhando este lado da paz, que Meu Rei, que aqui nós não temos campo de futebol. Esse é o esquema tático dos discípulos de Meu Rei, o líder espiritual dessa comunidade isolada no sertão de Pernambuco. A terra seca dificulta a agricultura, mas a fazenda é fértil no cultivo dos mistérios de Deus. A comunidade gira em torno desse homem de 115 anos, conhecido como Meu Rei. Sou rei feito pela mesma divindade. Não fui eu o primeiro. Sou o último de uma dinastia criada por Deus. Meu Rei revela, sem cerimônias, as origens da sua realeza. O primeiro foi Melquisedeque. O segundo foi Saul. O terceiro foi aquele menino Davi. Há 25 anos ele fundou na Serra dos Breus, no município de Buíque, uma comunidade mística onde moram cerca de 60 pessoas. Os planos de Meu Rei são ambiciosos, incluem até uma moeda própria, o talento, emitido pela Casa da Moeda Divina. Onde há rei, há reinado. Onde há rei e reinado, há dinheiro. Por aqui há espaço de sobra, bom para uma partida de futebol. Mas a bola não rola nessa terra árida. Vibrar, gritar, na hora que o Brasil fizer esses gols. Na escola, o assunto é Copa do Mundo. Agora, uma peladinha. De todo mundo que está aqui, tem alguém aqui que joga futebol? A proibição do futebol tem duas explicações. Alguns moradores dizem que o esporte envolve disputa, o que poderia trazer para cá uma série de conflitos. Mas o fundador da comunidade lembra que doou em cartório estas terras para Deus e que não ficaria bem bater uma bolinha em terras que têm um dono tão nobre. A fazenda Porto Seguro está antenada com o mundo. Nesse Brasil distante, também vai ser possível torcer pela seleção. Pode ver, pode sim, pode ver. Eu queria agora que o senhor deixasse... Porque eu vejo também. Ver pode. Um homem de mais de 100 anos que diz falar com Deus e ter recebido uma ordem celestial para criar uma nova república dentro do Brasil. Ele personifica-se na minha pessoa. Há compromisso entre mim e Deus. Esse estranho homem, suas ideias e o Estado independente que chefia, você vai conhecer daqui a pouco. Antes, o SBT Repórter abre as portas de um lugar proibido. Profeta governa como rei e até emite sua própria moeda. De Pernambuco, um homem de mais de 100 anos está anunciando uma nova era. Diz que conversa com Deus e que veio do próprio Criador a ordem para fundar uma nova república dentro do Brasil.
Seus seguidores bebem uma água misteriosa, conhecida como Água da Vida. Todos o chamam de profeta brasileiro. Converso com Deus. Ele personifica-se na minha pessoa. Há compromisso entre mim e Deus. Cícero José Farias trocou o nome para Sadab Alexandre de Farias, porque se diz descendente direto de personagens bíblicos como Davi e o rei Salomão. Ele comanda uma espécie de república, um estado independente que tem até dinheiro próprio. A moeda, batizada de talento, também foi um pedido de Deus. A Fazenda Porto Seguro, ou o Reino Divino, onde estão seus seguidores, é a semente de uma nova sociedade. Uma sociedade que se prepara para o terceiro milênio pura e livre dos pecados, segundo Cícero, ou melhor, Sadab Alexandre. É esse estranho homem, suas ideias e suas pregações que você vai conhecer agora. Buíque, uma cidadezinha a 300 quilômetros de Recife. Estamos chegando à região onde vive o homem que fala com Deus. Nossa procura pelo rei Sadab começa aqui. Você acha que o rei Sadab fala com Deus? Eu acho que para falar com... Tem o prefeito da cidade mais próxima à escala. Existem muitas pessoas que seguem cegamente a sua doutrina, a sua seita, inclusive pessoas de nível universitário. E isso, na verdade, tem observado aqui, e em algumas épocas esse número aumenta substancialmente, porque, na verdade, ele envolve mesmo as pessoas. O professor de geografia Roberval Ramos, estudioso da cultura nordestina, ficou muito impressionado com as profecias que o rei Sadab anuncia. O que mais me impressionou nele realmente é o fato de ele tratar as coisas, a realidade e as previsões que ele faz em relação ao futuro. Por exemplo? Por exemplo, a catástrofe que irá acontecer no mundo, né? Que ele disse que irá acontecer uma catástrofe e que Deus voltará aqui e escolheu a Serra dos Breus como um lugar de refúgio. Que mistério, qual a magia desse homem que diz ter tanta intimidade com Deus? A cidade fundada por ele está a poucos quilômetros daqui. E é para lá que nós vamos agora. Estamos chegando. A paisagem faz lembrar o lugar onde há 100 anos um outro personagem místico anunciava uma nova era. A imagem de Antônio Conselheiro marcou profundamente a memória do homem que é chamado de rei por aqui. Pelos cálculos de seus seguidores, ele tem hoje 115 anos. Portanto, na época de Conselheiro, era apenas um jovem que viu uma legião de miseráveis ser destruída junto com o seu líder. Aqui é o reino de Sadab. O lugar parece uma cidade fantasma. Poucas casas ainda. Logo na entrada, em lugar de destaque, uma homenagem dos fiéis ao seu rei. Nem parece que estamos no Nordeste. O clima no alto da montanha é ameno. A tranquilidade é tão grande por aqui que se pode até ouvir o vento. Água é o que também não falta neste lugar. São cerca de 500 mil litros que o rei Sadab armazenou para o seu povo. E outros 150 mil de uma água chamada Água da Vida, tida por todos como milagrosa. Este seguidor de Sadab exalta os poderes da água sagrada. Essa água é preparada, é energizada por Deus. Ela tem poder de cura? Ela tem o poder de curar, sim, e tem o poder de eliminar energias negativas. As pessoas devem tomar o quê? Um copo? Qual é a medida certa? A medida não existe, pode tomar à vontade. Aqui ninguém contesta a missão divina de Sadab. Seus seguidores o obedecem cegamente. É uma coisa que eu gosto, que eu quero, né? Que ninguém diz, faça isso nem aquilo, né? Eu faço aquilo que o meu coração
pede que eu faço. Mas o que levou você a chegar até aqui à serra? Bem, eu tive um sonho quando criança, né? E certo dia eu saí e encontrei esse senhor e decidi ficar aqui de vez. O homem se conhece pelo conhecimento. É um conhecimento acima do comum. A energia que transmitida por Deus e por Ele é captada por mim. Você sente isso? Sim. O que vocês esperam vivendo num lugar como esse? Bem, nós estamos dentro de uma promessa divina, certo? E essa promessa divina nos traz uma segurança muito grande, porque Deus está morando na terra e quer colocar o Brasil numa posição privilegiada. Quer dizer, o Brasil será o rei dos países da terra. Quem é esse homem que comanda essa cidade de acordo com ordens que diz receber pessoalmente de Deus? Eu estou acima das religiões. Eu não sou um intermediário de Deus, eu sou um representante de Deus. As incríveis profecias, os horários para conversar com Deus, a moeda própria tão forte quanto o dólar, depois do intervalo. O homem que diz ter 115 anos, que lidera uma comunidade que o trata respeitosamente por meu rei, já caminha com dificuldade, mas é forte, direto mesmo com as palavras. Afirma que fala frequentemente com o Criador e que Deus não é de muito papo. Mais do que conversar com Deus, Sadab Alexandre diz que chegou a ver Jesus em pessoa. Sadab Alexandre de Farias, o rei, concordou em nos receber em sua casa, que ele e os crentes chamam de palácio. Uma construção de 2 andares com uma arquitetura estranha. A primeira impressão que ele passa é de um homem franzino e doente. Mas não se engane, é só uma impressão. Rei Sadab diz que o primeiro contato dele com Jesus foi em 1932. Era à noite. 11 horas da noite eu já tinha dormido um sono e me levantei para ir olhar uma mercadoria que tinha dentro do muro, que eu era comerciante. E quando eu saí fora, que olhei a Via Láctea dos planetas, então tinha um foco de 6 estrelas luminosas. Entre as 6 estrelas, tinha uma que tinha um círculo em roda. Quando ela se tornou do tamanho da lua cheia, transformou-se no rosto de Jesus. E ele desceu firmemente até a terra. Eu perguntei a ele, telepaticamente, Senhor, por que não piso em terra? Ele disse, a terra é impura. Eu digo, qual a vossa vinda? Porque um homem tão pequeno como eu, e que não tem os verdadeiros conhecimentos com a divindade, não tenho a posição precisa entre mim e a divindade, em palestra. Ele foi e disse, tens missão a cumprir, não nascestes para ser humano. Qual foi a missão que o senhor recebeu? Ora, perfeitamente. É o que o senhor está vendo e firmando tudo e levando tudo ao seu conhecimento e ao conhecimento público que eu estou tratando aqui de uma comunidade que Deus quer morar com os homens. Sadab garante que a qualquer momento pode sentir a presença de Deus. Ele é quem me procura. Eu não estou à altura de procurar a Deus para fazer nada. Ele é quem me guia. Como é que o senhor sente a presença de Deus, que ele está querendo conversar com o senhor? Às vezes eu estou até dormindo e ele diz, ou Israel ou Sadab. Sim, eu acordo quando sinto a energia toda. Sempre é da madrugada para
Manhã. Pro amanhecer. Sim. Também a conversa é pouca. A conversa com Deus comigo é pouca. Não é conversa muito comprida. Ele não é de muita conversa? Não, e nem tem exigência. Insisto em receber uma explicação mais clara sobre a sua conversa com Deus. Sadab se irrita. Quantas vezes o senhor quer me perguntar como é que eu converso com Deus? E agora torna-lhe a dizer. Eu converso com Deus, ele personificado na minha pessoa. Agora, quando ele conversa com o senhor escuta alguma coisa? Não, ou... senhor, ele fala dentro da minha mente. Foi numa dessas conversas com Deus que Sadab diz ter recebido uma ordem, a de comprar terras, dividir em lotes e doar a cada chefe de família. As casas foram surgindo para abrigar, segundo Sadab, a semente de uma nova raça, o povo escolhido por Deus para ser exemplo de vida e para escapar do juízo final. O SBT Repórter refez o caminho percorrido por Meu Rei até encontrar o lugar escolhido por Deus para erguer a cidade prometida. Durante a peregrinação pelo Vale do Catimbau, no interior de Pernambuco, Sadab dormiu e falou com Deus nestas cavernas. A ordem divina está sendo cumprida. O que Meu Rei não revela é onde fica o tesouro de valor incalculável que Deus diz existir por aqui. Existe no subsolo uma reserva que pertence à divindade, Deus Pai. Então, é necessário que venha à tona o que está lá embaixo. E o que está lá embaixo? É a grande reserva de Deus. Tão valiosa quanto o real ou o dólar, a moeda que Deus mandou Sadab criar poderá circular em todo o Brasil. Basta o governo aceitar a sugestão desse homem que pensa ter a receita para salvar as finanças do país. O Eterno é uma existência que ninguém conhece. Ele me apareceu e ele foi quem me apresentou a célula e os sinais todos, foi ele. Essa é uma cédula de 500 eternos. 500 talentos. 500 talentos. Então, ele me mostrou a célula assim. Sim, me mostrou. E quando acabou, eu mandei passar no computador, mostrei novamente a célula, ele disse, ainda está faltando isso, isso e isso. A ideia foi de Deus? Foi de Deus. Porque eu não ia fabricar dinheiro, que o governo ia meter eu na cadeia. Agora, qual era o objetivo? O objetivo é que essa nota, ela tem poder divino e eterno. Isso agora aí está dependendo do governo entrar em convênio de comum acordo com Deus, sim, e que entre esses dois poderes, divino e terreno, possa essa nota circular no comércio pela parte do governo. Ela vale R$1? Quanto vale aqui um talento? É R$1? Um talento é R$1. Por ser considerado um profeta iluminado, um homem de Deus, muita gente acha que Sadab tem o poder de curar. Não sou curandeiro, não sou esse negócio de fazer milagre, prodígio. Isso não é comigo, não vim para isso. Eu não sei examinar ninguém, não me preocupo com isso, porque Deus não descia do céu da terra, dos céus à terra, para vir tratar dessas coisas pequenas, porque a posição e o nível da divindade está muito acima de tudo aquilo que nós pensamos. Meu Rei não acredita no fim do mundo, mas prega a chegada de uma nova era no ano 2000. Pode vir uma reforma no mundo no sentido da massa humana, que justamente é a consciência da Terra, que a Terra não tem consciência. Pode agora, sim, dessa era que estamos acabando de atravessar, era cristã, passar para uma nova era. Seguir o meu segmento da era cristã não tem como, porque a natureza, a divindade, o Criador não o admite.